Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim falar sobre um assunto importantíssimo e muito relevante em nosso contexto social hoje em dia. Hoje vamos falar sobre identidade, isso mesmo, sobre identidade. Nossos dias é fácil nos compararmos com outras pessoas e outros profissionais, outras pessoas que exercem a mesma função, tanto ministerial como profissional. E é fácil a gente se sentir inadequado, desequipados, para poder realizar as nossas funções. Porém, a boa notícia é que quem nos qualifica é o Senhor. Nós devemos apenas responder o nosso chamado. Às vezes você acha que o seu dom de pregar ou de cantar não é adequado o suficiente, ou o seu dom evangelístico não é tão convincente como o outro ministro do evangelho que você conhece, ou talvez você foi chamado para a área de medicina, ou você foi chamado para a área de contabilidade, administrativa, e você sabe que tem pessoas mais talentosas do que você, e às vezes isso te paralisa. Mas eu venho aqui te dizer que Deus conta com você, Deus conta com o seu dom, com a sua habilidade, porque vamos analisar algo muito interessante. Se ninguém abrir a porta da igreja, tem culto? Não. Se ninguém acender as luzes da igreja, tem como a gente ter o nosso serviço de adoração aos domingos, às quartas-feiras? Também não. Então, contribua com o que você pode fazer. Contribua com aquilo que Deus colocou na sua mão, não importa se parece pequeno. E um exemplo clássico que nós temos na nossa Bíblia, é o exemplo do rei Davi. Davi era um dos menores da sua casa. Na verdade, ele era o menor da sua casa. E o profeta Samuel, quando Deus mandou ele ir à casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel, quando ele bateu os olhos em Eliabe, ele falou assim: uau, acho que é esse daí. Ele olhou com esse olho humano que nós temos aqui, irmãos. E entenda, como a gente falou num outro episódio dos nossos vídeos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Não adianta, a gente não vai entender. Como diz o versículo que eu quero trazer para vocês nessa manhã, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 27 ao 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, tudo que eu e você fizer em nome do Senhor, a glória vai todinha para Ele. Por quê? Porque eu não teria condições de estar aqui falando com vocês se não fosse a qualificação do Senhor. O mundo me desqualificou. Eu me lembro quando eu era jovem e eu estava na escola, teve um debate. Foi muito engraçado. Teve um debate, tipo uma competição de discursos, E esse discurso tinha que ter 500 palavras, era tipo uma competição de oratória. E eu fui terrivelmente mal nesse discurso. Terrivelmente. Eu tremia muito, eu me perdi no meio das palavras, eu me intimidei com a multidão. E hoje em dia, quem me vê nos púlpitos, quem me vê aqui falando com vocês, não consegue acreditar que é a mesma pessoa. Por quê? Porque é isso que Deus faz. Deus chama aqueles que não têm qualificação para ser qualificado. Então é assim que Deus faz. E a gente tem que confiar nisso. A gente tem que confiar que a capacidade para fazer aquilo ao qual nós fomos chamados vem de Deus. Quando eu recebi o meu chamado para ser ministra do Evangelho, há muitos anos atrás, eu olhei para Deus assim e falei: você tá brincando comigo, Justamente porque Deus me chamou para a área que eu tinha mais dificuldade. Mas eu confiei.
porque o meu dom não vem de mim, o meu dom vem do Senhor. E o seu dom é a mesma coisa, né? E falando de Davi, que é o nosso exemplo de hoje, Davi, ele não confiava em si, mas ele confiava nas experiências que ele teve com Deus. Quando ele foi até Golias para matar Golias, os homens à sua volta, mesmo que estavam fazendo parte de um grande exército, que era o exército de Israel, um dos maiores exércitos da época, se não o maior, eles viram o gigante, olharam para suas armas e falaram assim: não podemos. Mas Davi não confiava nessa força. Davi confiava na experiência que ele teve lá quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, quando o urso veio, né, para atacar suas ovelhas, e ele lutou com o urso e Deus o fez prevalecer. Veja bem, Deus fez Davi prevalecer. Davi só teve a coragem de ir enfrentar o urso, mas Davi confiava que o Senhor era com ele. Então, se aparecerem ursos e gigantes na sua vida hoje, eu te convido a confiar na força que vem do Senhor, na habilidade que o Senhor confiou na sua mão. Se você tem desafios no dia de hoje, confie na força do Senhor. Mas não só para sua vida pessoal não, viu? Deus conta com seu dom, Deus conta com seu propósito. Amanhã nós vamos falar sobre talentos. E eu gostaria muito que vocês meditassem nessa palavra de hoje, orassem a Deus e perguntem a Deus como que vocês podem retribuir essa confiança que Deus colocou em vocês, porque tem um dom em você, tem algo em você e Deus conta com isso, tá bom? Deus conta com você, Deus conta comigo, nós estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor, para a nossa sociedade, para as pessoas à nossa volta, e é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Um beijo, a paz do Senhor e até mais.